Olá, boa noite. Eu sou Carol Gasal e estamos começando mais um Na Telinha Talk, o podcast onde a gente sempre fala sobre propriedade criativa, propriedade intelectual, todos os formatos, tudo que permeia a internet e como que a criatividade, como que a sua obra pode se tornar o seu sustento. Não é fácil, mas a gente está aqui para isso. E hoje eu converso, gente, hoje é demais, com um dos jornalistas e criadores de podcast mais influentes do Brasil. Eu já vou logo falar o nome dele. Chico Felitti é repórter, escritor e roteirista de TV, com vários prêmios no currículo. Mas o que o diferencia de fato é a forma, a narrativa, o storytelling que ele coloca nos seus trabalhos. Chico Felitti mistura investigação pesada com o olhar humano das histórias, e seus projetos vão além dos fatos. Ele traz temas delicados como solidão, abandono, medo, fama, vergonha, ambição, mostrando um retrato diferente e profundo da sociedade brasileira. Chico, obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado eu por essa introdução, assim, já posso ir embora com isso. Mas é um oi, tchau, muito bonito, muito obrigado. Mas concordo com tudo que você disse. É muito mais do que uma série, do que um conteúdo, do que uma narrativa. Uhum. É uma leitura das pessoas. Uhum. É isso que você busca quando você fuça e investiga um conteúdo? Eu acho que para mim ainda é muito orgânico, eu ainda brinco muito de cabra cega. Eu não sei porque eu tô indo atrás de uma história quando eu tô indo atrás, mas é a única coisa que me importa, é a única coisa que eu consigo pensar. Eu adoraria que fosse uma planilha que eu falasse, não, essa história tem um plot twist, tem uma reviravolta, tem um personagem envolvente, tem um assunto que é ao mesmo tempo peculiar e universal. Mas não, assim, eu simplesmente cruzo todas as histórias que eu contei na minha vida, seja em livro, em podcast ou em série. Eu literalmente estava andando na rua, ou enfim, estava numa mesa de bar, daí eu ouço um assunto, ou eu vejo alguém e eu fico obcecado por aquela pessoa. E daí lá vai um ano da minha vida para aquele assunto. Mas deve ter algo, uma palavra, um brilho que te pega. Acho que tem uma coisa muito estética sempre, assim. Eu acho que são figuras que são esteticamente interessantes. Elas te fazem olhar de novo, assim. Eu acho que a única coisa em comum de tudo que eu escrevi é que são pessoas e figuras que você olha de novo. Você olha na rua e você fala, tá, calma, daí você olha de novo. Assim, seja um artista de rua com o rosto deformado, seja El Que Maravilha, seja a Mulher da Casa Abandonada. Assim, todas essas pessoas, eu olhei na rua e olhei de novo. É literalmente isso. Assim, você olha, você tá passando por uma pessoa, daí você vira e olha pra trás porque você quer olhar de novo. Acho que essa é a faísca do interesse inicial. Ou seja, apesar de você ter se destacado, maior parte dos seus trabalhos começou o destaque no podcast Raiz Áudio. Uhum. O visual sempre foi prioridade para você. Sempre. Não sempre, assim, porque acho que daí o texto vem, seja o texto em áudio, seja o texto escrito, ou seja o texto para televisão, ele vem para compensar a falta de imagem, né? E quando você planeja as suas histórias, você já pensa nelas com essa cauda longa de que depois elas podem virar um filme ou uma série? Como funciona essa criação? Eu acho que eu tô começando a pensar nisso agora porque eu desconhecia. Eu não sabia que isso era possível até muito recentemente. O que acontece? Eu trabalho 10 anos no jornal, trabalhei na Folha de São Paulo dos 20 aos quase 30. Texto, basicamente? Texto. 100% texto e 100% é o jornal para embrulhar o peixe do dia seguinte. Apuração. Nada tem vida útil nenhuma. A vida útil do seu texto é um dia. Tudo é perecível o tempo inteiro. Tudo apodrece. É que nem, sabe, abacate, que você tá verde, você olha pro outro lado, você olha o abacate tá podre. É isso, assim, meu trabalho sempre foi isso no jornal. Você escreve no dia para ser publicado no dia seguinte e no outro já não existe mais. Então esse impacto do que você escrever poder virar outra coisa, poder virar uma série, poder virar um filme, poder virar um livro, isso nunca ocorreu para mim em 10 anos de profissão, até eu escrever meu primeiro livro. Chama Ricardo e Vânia, a história do Fofão da Augusta, que é o Ricardo Correia, e da Vânia, que foi o amor da vida dele, que também se injetou silicone. E daí, quando o livro nem saiu, uma produtora me liga, uma produtora audiovisual, e fala, a gente quer comprar os direitos. Porque a gente teve acesso ao livro antes do livro sair.
Eu fiquei, como assim comprar o direito? Não é tipo, você vai lá e faz o filme, se você quiser. Não. E daí eu aprendi, o primeiro passo foi, eu aprendi que a história era minha e que alguém precisava me pagar pra usar essa história no cinema, na televisão, no teatro, onde quer que fosse. Vendi muito feliz, era uma época que eu tava completamente na pindaíba, completamente falido. Então veio em boa hora. Aquele dinheiro veio na melhor hora possível, mas depois, anos depois, em Mulher da Casa Abandonada foi outro nível de propriedade, de negociação e de entender que aquela era uma propriedade intelectual, uma história que tinha o seu valor e que tinha que ser negociada nos termos adequados. E isso você entende que é uma valorização do autor e do criador? Sim, porque eu cresci num contexto profissional de desvalorização completa de quem escreve. Assim, nada contra os lugares onde eu trabalhei, inclusive tenho muitos amigos e me dou bem com todos. Mas hoje em dia a imprensa brasileira desvaloriza completamente o jornalista, o profissional, que escreve não ficção. Os salários são péssimos, você não tem direito nenhum, ninguém pensa no seu trabalho como uma criação válida. Então acho que eu tive que sair desse universo de pobreza absoluta e entender, não, é legal, o que nós fazemos é legal, tem seu valor e tem que ser valorizado. Isso pra mim é música, porque é justamente o assunto que eu sempre gosto de falar aqui e por isso que eu quis muito trazer você, porque você é a personificação hoje da atualidade do que a propriedade criativa pode crescer no Brasil. Então é muito importante, eu quero que você saiba que tem muitos estudantes que assistem esse conteúdo, tem muitas pessoas do mercado também. Por quê? Porque hoje você cria uma pauta, né? O que você chamava de pauta na redação, você cria uma obra. E essa obra, ela vira um sustento, ela vira um asset, ela tem valor. Só que você tem que saber fazer, você tem que fazer com coerência, você tem que entender como é que ela pode, os tentáculos dela podem se espalhar para outros formatos. Porque o formato que as gerações anteriores conheciam, eles eram mais limitados, não eram bons ou ruins, mas eles eram mais limitados. E hoje tinha menos caminhos, hoje em dia abriram-se novas picadas e tem muito mais caminho. Então seja que bom que você fez essa virada na sua carreira e conseguiu aprender a como realmente monetizar com o seu trabalho, porque é um trabalho suado. Não, e acho que ainda nós estamos aprendendo, eu digo nós, o mercado. O mercado, porque eu me considero, antes de tudo, um podcaster, sabe? Eu não me considero escritor, escrevi 4 livros, comecei a escrever muito antes de começar a fazer áudio, mas como categoria profissional eu me penso como podcaster dos que só fazem não áudio. Não veio com esse impostor. O quê? Não, zero, mas eu sou escritor, mas é que eu digo, eu tô fazendo mais, assim, é o que vem tomando mais do meu tempo. Mas o criador de conteúdo, de fato, ele pode fazer várias coisas. Sim, eu concordo também, não tenho crise existencial nenhuma, assim, não tem síndrome de impostor aqui, não. É só tô dizendo que no meu dia a dia, eu tenho muito mais contato com outros podcasters e minha realidade é muito mais do mercado de podcast, hoje em dia. Tá. Tudo bem, tô escrevendo um livro que vai demorar pra sair, mas nos últimos 3 anos foram de fazer podcast, produtor de podcast. Agora, e a gente tá aprendendo nesse mercado, os outros podcasts só de áudio. Cara, como ganhar dinheiro? A grande pergunta hoje em dia é, podcast, agora o brasileiro médio já sabe o que é, agora já tem público, agora já tem o pessoal que tem mais de 1 milhão de ouvintes, de downloads por episódio. E a gente ainda não tem uma fórmula para ganhar dinheiro, não tem um caminho claro para ganhar dinheiro. Vamos falar de dinheiro, já que você tocou nesse assunto. Primeira coisa que eu queria te perguntar, antes de falar em ganhar dinheiro, é como que você consegue arrecadar dinheiro, levantar a grana para produzir um documentário. Antes era vender o almoço para comprar o jantar, então eu tinha, bem no começo, na época do Além do Meme, que foi o meu primeiro podcast profissional que eu fiz pro Spotify, eu tinha trabalhos, assim, eu fazia tradução para uma startup você que se bancava. Estrangeira. O Além do Meme foi o Spotify que me bancou. Foi a primeira vez que uma empresa falou, vamos custear a produção, nós vamos pagar pela produção e você ainda vai sair com dinheirinho. Mas assim, na prática, você mandou um e-mail para eles, tinha um contato lá, colocou um projeto. Fui participar de um podcast que nem esse. Um milkshake chamado Wanda, e o Felipe Cruz, que é o dono do Papel Pop, e falei, cara, tem uma ideia de podcast para vocês. E ele te orientou. E ele me intermediou, porque o Papel Pop estava fechando um pacote de podcasts com o Spotify, então eu entrei meio como
um programa da grade do Papel Pop, meu primeiro podcast. Tá, então foi uma oportunidade. Spotify pagou, Papel Pop me pagou. Legal. Justo, custeou, eu consegui viajar ao Brasil contando história de meme. É um trabalho que eu amo. Esse trabalho. Teve 2 temporadas, foi bem, foi renovado, teve uma segunda. Funcionou. E daí eu comecei a economizar dinheiro para eu custear meus próprios documentários, meus próprios podcasts. Tá. Que foi o caso de todos daí por diante, assim. A Mulher da Casa Abandonada é uma coprodução minha com a Folha, então a Folha entrou com metade do dinheiro, eu entrei com metade do dinheiro. Não é que a Folha me pagou um salário, não, foi um investimento 50, mútuo. 50. Exato, e uma divisão também do que era de quem. Tá, em termos de propriedade criativa. Em termos de propriedade criativa, que tá. foi uma coisa que eu já tinha ali me ligado que era muito importante para mim. Ser dono do meu trabalho. Claro. E você teve ajuda de alguém que te ajudou? Não, na época foi intuitivo. Tá. Eu passo a ter um advogado genial, que é o Pedro Fida, que entende muito de propriedade intelectual quando Mulher da Casa Abandonada estoura. Tá, Ele me chama pra tomar um café. Eu não sei quem é ele, mas eu sou a pessoa que diz sim pra qualquer café, com qualquer maluco, porque faz parte do meu trabalho. Inclusive, dos meus próximos podcasts nasce assim. Vamos ouvir os malucos. Vou almoçar com um maluco, o maluco começa a tocar acordeão. E eu falo, o que eu tô fazendo aqui? E no fim tem uma história maravilhosa atrás daquele maluco. Mas não, o Pedro Fida, o advogado que me chamou pra tomar um café e eu fui. E ele era advogado, sei lá, do Mion, da Maísa, da Eliana, de gente muito importante. Ele falou, olha, eu acho que você pode contar com alguém do seu lado pra te assessorar na hora de que você fez uma história que assinar qualquer contrato. Que fez muito sucesso. Exatamente. E aí ele te deu ali uma linha de trabalho. Desde então, eu tenho... Porque pra mim é essencial, assim, eu não consigo fazer as duas coisas. Nem deve. Eu não consigo estar infiltrado numa seita. Literalmente, sim. Eu passei um dos últimos anos novos infiltrado numa seita. Eu não consigo estar infiltrado numa seita, que é uma coisa que me exige 24 horas do meu dia e todo o meu foco, e ficar... Não, esse conteúdo indo reunião, pensando em cláusula, pensando o sujeito quer me fuder aqui nessa cláusula. Eu não tenho essa capacidade, velho. Agora, então você tem essa assistência, mas voltando ao dinheiro, né? Então, por muito tempo, você, assim, para aconselhar as pessoas que querem ser podcaster, que têm um talento, como que você aconselharia, assim, no começo você tem mesmo que bater nas portas ou você tem mesmo que economizar e fazer a sua investigação? Cara, e na raça. Eu defendo que dá pra fazer podcast com muito pouco dinheiro. Podcast narrativo, que nem eu faço, documentário em áudio. Você falou isso naquele evento que eu encontrei você. A Branca Viana me deu uma bronca. Brava. Porque são modelos diferentes, assim, a Rádio Novelo da Branca Viana que tava nesse painel comigo, nesse evento comigo, é uma estrutura gigante, super profissional e todo mundo é bem pago e é um modelo de negócio louvável. Mas não é minha realidade, apenas não é minha realidade. A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, foi feito por 3 pessoas. Literalmente 3 pessoas. Mas é o seu jeito de trabalhar, né? Eu faço tudo. Eu sou controlador, eu sou centralizador, eu escrevo, eu quero estar na entrevista, eu quero entender. Eu não consigo não tem horário. Contar uma história que não seja minha, que eu não saiba essa história melhor do que ninguém. Eu me sentiria um mentiroso se eu não tivesse escrito a história que eu tô contando. Agora, Chico, com relação ainda para estressar um pouco mais esse assunto de dinheiro, eu ouvi muito do seu trabalho e eu vejo a forma como você faz branded content. Sim. E realmente eu fiquei surpresa porque você fala, né, os seus clientes, sim, os seus anunciantes, eles são normalmente de tecnologia. Tem. Né? Então você insere ele de um jeito que tem muito a ver com as suas histórias, né? Esse seu cliente de VPN, sim, né? Outros também. Grande parceiro, né? De VPN, um abraço. Exato. Então, assim, da onde surgiu essa ideia? Assim, como que foi? Ai, meu Deus, eu tenho que colocar isso na história. Como é que eu vou fazer? A ocasião faz o ladrão, né? Foi a necessidade de... Porque hoje em dia, eu vou te dar um exemplo. Acabei de lançar um podcast que se chama Síndica. Tá com 3 episódios no ar. Tô na metade da série. Já. Foi uma série que me levou 3 anos pra fazer. E é em Belo Horizonte. E tem uma equipe... Essa tem uma equipe de, no duro, 4 pessoas. Então imagina quantas viagens em 3 anos a gente fez pra Belo Horizonte pra conseguir contar a história do maior prédio de Minas Gerais, que teve a síndica que ficou 42 anos e virou uma ditadora. Tem um custo muito grande. Então hoje em dia, eu... consigo custear um documentário, pago equipe, muito bem paga, as pessoas são CLT que trabalham comigo, mas daí com o documentário pronto,
eu vou atrás de anúncio. E eu fisicamente vou atrás de anúncio. E esses 2 anunciantes que estão lá na Síndica foram negociações que eu tratei, foram pessoas que eu fui atrás, da Associação de Cartórios, que é o Registro de Imóveis do Brasil. De cartórios, maravilhoso. Eu bati na porta, fui conversar, cheguei por onde, e eles acharam genial, porque eles talvez não soubessem nem que era uma possibilidade. Exato, e isso são modelos de negócios novos. Sim. E isso é uma coisa que você está criando e está implantando que pode ser transformador no mercado. Não existe hoje, eu desconheço, Chico. Eu espero que seja transformador na minha empresa antes de tudo. Eu espero que a gente sobreviva antes de tudo. A gente quer mais é que você prospere. Cara, porque é uma coisa que eu sei vai ser muito óbvio para algumas pessoas, mas eu acho que a novidade para a imensa maioria, a gente não ganha nada de plataforma de streaming. Nada. Esse fim de semana eu conversei com algumas pessoas que ficaram chocadas, porque elas acham que plataforma de streaming paga a gente por quem ouve. Não. É literalmente nada. Não é micharia. Zero. Música é micharia. Podcast é literalmente zero. Eu tive podcast com 10 milhões de ouvintes e eu não ganhei 1 centavo. Então acho que muita gente que tá do outro lado ouvindo acha que eu ganhei dinheiro. Assim, porque tal teve 2 milhões, 3 milhões por episódio. Agora, Chico, você desculpe, mas isso tá errado. Eu sei que tá errado, mas não consigo mudar o mundo. O que eu consigo é ir atrás de anunciante pra conseguir. Eu ouço o seu podcast nas plataformas de streaming e tem anúncio. Sim. Então, assim, atenção, você, né, que tá aí, que é head do Spotify, que é head do YouTube, bora acordar. Não, o YouTube paga. É que eu não tô no YouTube, eu tô só em... Quer dizer, tô em YouTube, mas não é minha primeira plataforma. Os principais é o Spotify e o da Apple. Apple Podcasts, Deezer, a única que paga de áudio chama Orelo, que é uma plataforma brasileira. Que é pequena. Que paga ali uma fração e é pequena, mas enfim, pelo menos paga. Daí tem possibilidades, por exemplo, nessas maiores de, se você deixar eles colocarem anúncio no meio do seu podcast, eles também vão te pagar como pagam música. Porque eles diziam que eles não pagavam, porque tem um episódio, tem 1 hora e não tinha nenhuma fonte de renda para eles, então eles não podiam te dar renda. O que agora eles começaram a fazer é umas inserções de anúncios que eles colocam e deles te pagam uma fração daquele anúncio. Mas eu prefiro negociar e saber quanto é. E tem alguma coisa que faz a cara, por exemplo... Essa série que eu fiz pro Registro de Imóveis do Brasil é uma série que tá junto do episódio da Síndica. No fim de cada episódio da Síndica tem uma série contando um caso inacreditável de cartório. E são inacreditáveis. E as histórias de cartório brasileira devem ser de Dom maravilhosas. Pedro. E tem caso de bang bang, assim. Tem um cara um cartorário que é quase morto, porque ele desafia uma máfia numa cidade. E tem tudo a ver com a série. Então, acho orgânico e, pelo menos, garante que eu pague minha produção. Exato. Eu pago as pessoas que trabalham comigo. Exato. Parabéns. Olha, acho que isso foi uma aula para quem cria e como que você encontra... Não, para encontrar e sair batendo na porta. Não, eu acho que você pensa, de verdade, não sai desesperado... Mas você pensa, sei lá, quando a gente fez o podcast da Juju, que chama de Sair, da Vida Fora da Internet, a gente consegue encontrar Juju, youtuber maior do Brasil, que some, e sai da internet e se desconecta. Com a série já meio pronta, eu pensei em marca, de verdade, foi uma coisa que a série teve que ir pro ar meio rápido, porque era uma entrevista exclusiva, né, e a gente ficou quase 1 ano pra conseguir, de verdade, rodando o Brasil. No alto da ladeira. No alto da ladeira. E daí eu penso, cara, sabe o quê? Eu acho que a Salve, a marca de beleza, tem a ver com isso. Porque eles entendem a relevância que a Juju teve para várias gerações, porque é uma marca focada nesse tipo de discussão. E literalmente bati na porta da Salve e falei, oi, vocês querem patrocinar meu podcast? E eles patrocinaram. E não tinha contato. Óbvio que eu sabia que eles me conheciam, né? Não era o meu primeiro podcast, não era... Então... Já tem portas abertas. Tem uma coisa, pelo menos um reconhecimento da pessoa te receber. Tem um reconhecimento e tem uma credibilidade. Não acho que aconteceria com qualquer um. Pois assim, não porque eles sabem que você vai entregar e que Uhum. você vai entregar um trabalho de qualidade. Sim. Né? E era muito... Acho que para uma marca era muito tentador, assim, tipo... Essa pessoa que foi um farol para milhões de mulheres e jovens bichas que nem ela. Eu ainda acho que ela vai voltar. Que ela ensaiou uma volta e depois desensaiou, você viu? E eu ainda acho que você vai conseguir a Ana Paula Rose. Que eu queria muito. Calma. Essa eu negociei muito também. Calma. Essa eu tentei por onde. Agora, os seus trabalhos normalmente têm uma linha em narrar sobre pessoas que viram personagens sem elas de fato quererem isso. Uhum. Isso é uma coisa que você planeja ou é coincidência? Eu acho que é coincidência. Tudo é intuitivo, nada é pensado, nada é de caso pensado.
Acho que talvez ali, com o passar do tempo, eu acabei de fazer 40 anos, você vai entendendo que você se repete no seu interesse. E daí você entende qual é o seu interesse pela repetição dele, assim, do tipo, não é uma coincidência, então. Que eu queira escrever sempre sobre a pessoa que foi colocada à margem, ou que teve no centro do poder e foi expulsa do centro do poder, ou que ninguém leva a sério, ou que as pessoas temem. Eu acho que, no fim, a minha sensibilidade vai para esse canto. Minha sensibilidade vai para a periferia da sociedade. No sentido de aqui está o poder, aqui está no meio. Eu nunca olho para o poder, eu sempre olho para quem está no escanteio do poder. E tem essa coisa que você fala, que é muito legal, que é que você se atrai por pessoas que não querem a luz. Eu tendo a gostar da entrevista difícil. Das pessoas que não querem estar no spotlight, das pessoas que não querem a fama. Sim, porque o Além do Meme, por exemplo, é isso, assim, o primeiro episódio do Além do Meme é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito em áudio, que é a Beth do trote. Do trote da Beth, a velhinha de Goboúva, em Guarulhos, que fica falando com a própria voz. Vira uma celebridade e ela nunca quis aquilo. Ela nunca quis, assim como a mulher da Casa Abandonada nunca quis aquilo. Exato. Assim que a própria síndica também sumiu. Fugiu muito. Assim como o Fofão é uma exceção, né? Porque ele tinha ali uma... Mas acho que tinha uma relação que era ambivalente, porque ele tinha uma imagem que era muito... Chamativa, mas ele nunca topava dar entrevista, ele nunca topava falar dele, ele era muito recatado. Ele tinha uma timidez. Ele era um tímido espalhafatoso. E eu queria saber da sua história de inspiração, porque... eu fiquei me perguntando aqui se que você é jovem, mas que se você era um cara que ouvia muito novela no rádio. Eu ouvia muito Que Saudade de Você, que era um quadro que tinha em que as pessoas contavam como os entes queridos morriam. Nossa, isso é do Eu ouvia isso a tarde inteira no interior. Eu ouvia Gil Gomes, eu ouvia Que Saudade de Você, eu ouvia a rádio da Zíbia Gasparetto, que tinha muita coisa espírita. Porque Zíbia Gasparetto foi um clássico também dos anos 80. A rádio dela era uma coisa gigante. Nos começos dos anos 90, porque de fato tinha essa coisa descritiva muito potente. E você tem uma relação com o áudio muito rica. Eu gosto muito do áudio. Inclusive de valorizar o silêncio. Sim. Né, dos efeitos, das pausas, do som ambiente. E quando você pensa conscientemente disso, onde ele te remete? O que te remete lá atrás? São essas histórias? Cara, eu acho que sim. Que Saudade de Você, ouvindo no rádio em Jundiaí a tarde inteira. E eu lembro de chorar, e eu não entendia porque eu tava chorando, porque uma senhora tava contando como o marido dela morreu, sabe? Uma senhora de Amparo, que eu não conhecia, de uma cidade que não era minha, tava contando como o marido dela morreu, e aquilo me emocionava. E era leitura de carta, né? Era leitura de carta. Eu acho que eles davam um tapa, eu acho que tinha uma roteirista. Acho que tinha uma roteirista. Eu acho que era que nem a Deia Freitas, assim, as pessoas mandam a história, mas a Deia e a equipe da Deia dá uma lapidada e bota num formato. Tá tudo bem. E bota no texto certo, porque o texto certo é muito importante. Você pode ter a história certa. Com o texto errado, ela naufraga. Fale-me mais sobre isso. É bem na linha do que você falou, assim, você precisa saber de ritmo, de cadência, de que cena priorizar e que cena não omitir, mas que cena deixar em segundo tom, respeitar os silêncios, é a palavra certa. Muda muito, assim, no áudio muda muito. A palavra certa é essencial no áudio. E você pode ter a melhor história do mundo, se você conta ela errado, se você conta ela muito rápido, ou se você conta ela muito arrastada, ou você perde. Isso é um talento, né? Porque é quase que nem contar piada, contar uma história em áudio. Porque você tá lidando com a atenção da pessoa, né? E a atenção é muito fugidia. Tem a técnica, mas também tem o carisma. Não, e eu acho que tem uma coisa que é intuitivo, assim, que não técnica nenhuma pega, nenhum Save the Cat, nenhum livro de roteiro pega, que é... Escreve uma coisa, depois lê em voz alta e pensa se você falaria assim pros seus amigos. Hoje a gente vê muitos cursos e muitas aulas de storytelling. Sim. Você acredita nisso? Bicho, queria acreditar mais, assim, eu acho que tem o risco de pasteurizar muito, assim, todas essas oficinas, e eu fiz um curso para doméstica durante a pandemia, que são os rudimentos do podcast narrativo, daí eu acredito. O que são os rudimentos do podcast narrativo? Explica melhor. É o beabá. Então eu vou entrevistar a Tchaka, rainha das drags, rainha das festas, nesse
que é um curso em vídeo, que tá lá na plataforma da Doméstica, e eu mostro, por exemplo, eu gravando com um gravador de voz, quando eu toco a campainha dela, quando ela atende o interfone, daí eu falo assim, ó, depois você pode usar isso para exemplificar a sua entrada na casa dela e construir um universo. Você tá num apartamento, na Rua Augusta, você tá tocando o interfone, você vai subir, prestes a conhecer uma figura exuberante, maravilhosa, que já tentou entrar no Big Brother 40 vezes. Era essa a história. Tchaka, a rainha das festas, tenta entrar no Big Brother desde que o Big Brother existe. E daí eu falei, Tchaka, posso ir na sua casa e gravar quando você estiver fazendo vídeo para essa edição? E é isso, e eu usei isso como uma aula, assim, de como contar, qual é a história primeiro. Tchaka, maravilhosa, merece todas as histórias do mundo, mas qual é a história que eu quero contar com ela? O que ela tem de mais interessante? Eu acho essa obsessão com o Big Brother e essa coisa de ser tenaz e incansável, mandar vídeo toda edição, genial. Então, eu usei ela para esse curso. Então, nisso eu acredito, por exemplo, mas... Porque eu não tava ali cagando regra ou dizendo como escrever, como não escrever. Eu tava só mostrando... Gente, é legal meio gravar tudo, assim, ter tudo. Porque às vezes uma coisa que não é na mesa de entrevista... É o ouro do seu podcast. Assim. Principalmente se a origem dele é o áudio. Exatamente. E aí você tem muito mais recurso. Uhum. Agora, os seus 2 trabalhos, assim, que te colocaram realmente num destaque, né, que abriram muitas portas, sim, tanto o trabalho do Fofão da Augusta, sim, quanto o da Mulher da Casa Abandonada, mudaram o seu status profissional. Né, você passou a ser reconhecido, você passou a ser admirado, você passou a ser referenciado, e isso, mérito seu. O que você aprendeu com esses 2 trabalhos que nos próximos você fez diferente, ou que você fez melhor, ou que você não fez? Assim, o que virou a chave para você, que você falou, agora, a partir de agora, eu posso ser muito mais agressivo, ou eu tenho que tomar muito mais cuidado... eu acho mexeu com você? Eu acho que eu não posso entrar nesse grilo. O que esses 2 trabalhos, essas 2 viralizações, porque foram 2 viralizações, né? Sim. A história do Ricardo, do Fofão da Augusta, viralizou na época do Facebook. 1 milhão de cliques nas primeiras 12 horas numa sexta-noite. E a Mulher da Casa Abandonada foi uma viralização de várias redes, no TikTok, no Twitter... Depois veio para a televisão. E teve a parte física também, presencial, sim, né? Veio para o mundo real. Que foi muito mais intenso na Mulher do que no Ricardo. Sim, porque não tinha um lugar para as pessoas irem. Enfim, no do Ricardo foi muito bonito, foi muito poético, porque as pessoas começaram a chamar ele pelo nome. Eu tava com ele. A matéria foi publicada na sexta-noite, eu tava com ele no sábado, andando pelo centro de São Paulo. E as pessoas começaram a chamar ele pelo nome. Né? Então foi lindo. Já na Mulher da Casa Abandonada foi uma zona, foi um caos, completamente imprevisível, completamente indesejado. Rompeu a bolha. Literalmente. Sei, foi um Godzilla que talvez não tenha interesse nenhum em viver na minha... Aquela mulher com hipoglós na cara, aquilo pegou todo mundo, arrebatou todo mundo. Então, mas não era pensado e não era imprevisto e não era desejável, né? Mas o que me ensinou... Cara, me ensinou que eu preciso trabalhar pelas histórias que eu acredito. Mais do que qualquer outra coisa, porque foram 2 histórias que ninguém quis. Essas 2 que viralizaram. Foi o seu instinto que você escutou. Não, e eu ouvi só não, pras duas. Ouvi não de todos. Todos veículos do Brasil e aplicativos, e todo mundo disse não. O bom e velho acredita nos seus objetivos, né? Ou sei lá, ou eu gosto de uma história que é ruim de vender. Às vezes é isso, às vezes não funciona numa sala de reunião. Eu não acredito nisso. Eu acho que vindo de você é um cara que vende bem as suas histórias. Você vendeu aqui pra mim agora a história do cara que quer 40 vezes pro Big Brother. Eu já fiquei interessada. Sim. Então eu acho que não. Eu acho que talvez você não consiga enxergar isso, mas você tem realmente um poder de convencimento porque teus olhos brilham. Mas o que eu queria te perguntar é qual que é o impacto, né? Eu acho que para o Chico e para as pessoas, qual que é o impacto ruim, negativo da viralização? Bicho, muito palpite, né? Muita opinião, é uma loucura. É uma loucura. De repente, ninguém liga pra você. Eu passei 10 anos escrevendo e ninguém ligava. Escrevi umas coisas na Folha, quem assinava o jornal lia, quem não assinava não lia, e não tinha repercussão nenhuma. A partir do momento que passa a ser meu nome, que tá, e não o nome da Folha, e meu trabalho passa a ser uma metonímia de quem eu sou. Uma assinatura. Tudo tem opinião mas opinião de todo canto. Tem opinião boa, tem opinião ruim, tem opinião acertada, tem opinião completamente estapafúrdia, equivocada. Eu também aprendi a respeitar.
a opinião alheia e mesmo respeitar mentira e absurdo, assim. Porque atualmente cada podcast que eu lanço que vai muito bem, vem junto com umas teorias da conspiração. Como, por exemplo? O da Juju, por exemplo, era que era mentira, que a gente tinha ido atrás dela no Brasil inteiro, tinha penado pra encontrar, que era tudo mancomunado, tudo combinado, porque ela queria voltar e era jogo de marketing. Jura? Juro. As pessoas não acreditam mais em bom jornalismo, elas acham que tudo é jogo de marketing e faz sentido, porque elas se sentem ludibriadas o tempo inteiro. Tem gente que não acredita mais em nada. Tudo é publi, a pessoa some, finge que é um sequestro, é uma publi, a pessoa vai dizer que tem um filho, é uma publi. Então, o brasileiro e a brasileira estão muito céticos, assim, com que, de fato, não, gente, é só uma entrevista que a gente se fudeu pra conseguir. A gente ficou 8 meses rodando vários estados até achar essa pessoa e convencer a Beatriz Trevisan, que foi a repórter que convenceu, que é ótima. A Juju a falar, ela é excelente. Só que daí as pessoas estão num nível de ceticismo tão grande que tudo pra elas tem algum interesse oculto, Chico, por trás. Não é uma minoria barulhenta? Eu sempre... Pode ser também. É que hoje em dia eu não ouço mais, assim. Dá uma filtrada. No começo você tenta ver tudo e tenta responder a tudo. E eu era muito da coisa do, não, mas isso não é justo, ou isso é mentira, eu preciso responder. Hoje em dia, tipo, bicho... Ema. Você que lute com seus problemas. Não tem nada a ver comigo. Mas sabe o que acontece? Agora, como você estourou essa bolha, como você, né, explodiu, deu muita audiência, você está falando com as massas. Você está falando com o Brasil. Mais ou menos, acho que o podcast ainda é uma bolha gostosa. Mas é uma bolha bem grande. É uma bolha que cresceu, é uma bolhona. Antes era uma bolinha. Que, pelo menos em São Paulo... Mas eu acho um público massa, sabia? Eu acho um público sério. Que tá disposto a ter discussões um pouco mais aprofundadas e discussões sérias. É um público que não é agressivo. Porque o que me pega muito na internet é a agressividade, é a virulência, assim. Porque a pessoa se esconde atrás de um arroba. Exato, perderam qualquer civilidade. Eu acho que quem ouve podcast, quem ouve podcast é capaz de ter uma conversa e dizer, olha, eu discordo de você nesse ponto, mas eu concordo nesse. Isso que você me fala me toca e eu acho que eu vou repensar algumas coisas. E também não tem problema não concordar com outras. E podemos seguir, assim, você não vai mandar ninguém pra casa do chapéu, você não vai mandar... Porque a internet virou meio isso, né? Terra de ninguém, meu bem. Terra de Cara, aconteceu uma muito boa recentemente, que é, estou de namorado novo, estou apaixonado. Parabéns. Postei uma foto com ele assumindo, porque, cara... Eu gosto, eu acho que a internet também é pra isso, sabe? Pra olha que bonita, olha que bonita essa calça que eu comprei, olha que legal essa viagem que eu fiz pra Jericoacoara. Postei uma foto na cama com ele, meio assumindo ele, feliz que eu tava assumindo ele também feliz, óbvio que ele topou. Bicho, teve uma parte da internet que veio defender seriamente que era uma imagem de inteligência artificial e eu estava inventando um namorado que não existia. E sério, no começo eu achei que fosse piada. Não, saiu um insight sério dizendo que eu estava, compartilhando uma imagem de inteligência. O que eu posso discutir com isso? Olha o nível de loucura, velho. Entra nessa, porque a pessoa, na verdade, o que ela quer é surfar em você. Olha o nível... Mas surfar no quê, bicho? Surfar no Tudo bem, eu sei que ele é lindo, mas dizer que é inteligência artificial, acho que é um pouco demais. Não precisa. E é um sujeito que existe, é um sujeito que tem nome, felizmente não tem muita internet, ele não é da internet. Ele achou divertidíssimo aquilo, porque ele falou, calma, mas estão dizendo que eu não existo, então, que eu sou um ciborgue? Eu falei, acho que não é um ciborgue, amor. Acho que é meio um holograma, é mais um holograma do que um ciborgue. Estranha com gente esquisita. Então, ainda bem que eu já chegou nesse momento em que eu não discuto mais, porque imagina se eu estivesse na internet tentando convencer as pessoas de que meu namorado existe, olha o nível. E pessoas dizendo, eu tenho provas, há evidências nessa foto. Ai, meu Deus. Bicho, é literalmente uma foto que a gente fez na cama do hotel, velho. Os dois, uma selfie, sem um filtro, sem um nada. Simples, cara lavada. Água e sabão. Mas tudo bem. Não, deixa essas pessoas. Eu acho que fica pra... Mas você, então, gosta de se expor, você não tem problema com isso. Nenhum. Você gosta de mostrar suas viagens, gosta de mostrar seu trabalho. Acho isso importante pro meu trabalho. É uma coisa que eu falo pouco. É uma transparência. Não só. Acho que você estabelece um contato com a sua galera que não dá pra você ser um podcaster e só lançar um podcast de investigação por ano e achar que a galera vai estar lá te esperando. Principalmente quando você está falando com o brasileiro, que é um povo tão diverso, né? Tão diferente. E aí eu queria entrar num outro assunto também. Eu quero saber, você conversou com tanta gente no JK, né? Entrevistou ali centenas de pessoas, entrou na vida, na casa das pessoas e deve ter ouvido coisas assim impublicáveis até. Mas de modo geral, assim, você acha que o brasileiro
nos últimos anos, por conta das redes sociais, por conta do excesso de conteúdo? Você acha que o brasileiro mudou de modo geral? Você acha que ele entristeceu? Não. Você acha que ele perdeu a esperança? Você acha que... Você ainda acredita na bondade das pessoas? Sim, eu acho o brasileiro essencialmente legal. A gente é um povo essencialmente legal. Tem alguém... A gente tá num momento de guerra, a gente tá num momento de divisões, não é só uma divisão, tem a divisão óbvia, né, esquerda e direita, mas tem outras tantas divisões. Mas quando você para, é difícil odiar uma pessoa olhando pra ela, de perto. É fácil odiar na internet. E no olho a pessoa quando é mais você calma. para e entra na casa da pessoa e a pessoa é generosa e te abre, e te passa um café e topa conversar, bicho, você sai de lá gostando da pessoa e ela gostando de você. Você é bem tratado na casa das pessoas. Nossa, em Minas, você estava falando do edifício JK, do podcast A Síndica, nunca fui tão bem tratado na vida, mas no Brasil inteiro, assim. Estive no Sul agora essa semana, vou para BH de novo, estive no interior do Paraná também, vou agora de novo para BH e para o Rio semana que vem e... Das histórias que você ouviu do JK, tem alguma que você ainda fala, gente, eu não acredito nisso? É muito louca essa história. Sim. É muito surreal. Tem a Julieta, né, que é a moradora que tenta concorrer à síndica e leva 66 interpelações judiciais, quase 66 processos. Começa a bater na porta dela todo dia um oficial de justiça, como se fosse um livro do Kafka. Todo dia bate na porta dela um oficial de justiça com o mesmo processo. Só que ela foi processada por 66 pessoas diferentes. Porque alguém, provavelmente a síndica do prédio, não queria que ela concorresse. E articulou, tramou essa sinfonia de assédio judicial e destruiu a paz de espírito dela. Você imagina você ter 66 processos contra você? E não pararem de bater na sua porta e todo dia é um processo novo. O que isso faz com a cabeça de uma pessoa? E ela tá ótima, assim. Julieta é de uma paz que eu não teria. Haja assim. terapia, Julieta. Essa história pra mim é a que mais mostra. Tem umas divertidas, é claro, tem as mais assustadoras, de gente que sumiu, da pessoa que também tentou concorrer ao cargo de síndico que foi morto na frente do prédio. Tem a história da Daniela. É uma história de quem pagou com a... Maravilhosa. O condomínio, falaram, vai ter que pagar o condomínio em dinheiro. Ela falou, tá bom, moeda. E levou 15 quilos de moeda pra administração, jogou no balcão e falou, contem aí. Um beijo pra Daniela, virei fã. Ela é uma diva. Ela é uma diva. E as pessoas amaram ela. É isso, assim, você nunca sabe também o que da história vai pegar as pessoas. E as pessoas amaram muito a Daniela, muito. Porque ela é engraçada, porque ela é muito bonita, muito articulada e muito inteligente, né? E também tem ela foi diva. E tem também uma coisa de gente como a gente, Sim. né? A gente tem uma identificação com ela de É cara. o Davi e o Golias, né? Ela era uma pessoa muito pequena, lutando com uma pessoa que tinha muito poder e só tinha a inteligência dela e 15 quilos de moeda. Não, mas ela foi muito criativa, e foi processada rápida. Também, está sendo processada. Está sendo processada também. E assim, isso vai mudar? Tem alguma... Mudou, né? Porque a síndica assumiu, daí já assume uma nova gestão bastante ligada a ela. Sim. Só que essa gestão, até onde estamos, posso dizer de hoje, né? Uhum. Hoje é dia 26, né? Uhum. Tá demonstrando uma modernidade e uma abertura a diálogo e uma propensão a não processar. Então, parece que o vento mudou. Você acha que o seu trabalho teve impacto nisso? Colocou eu acho que no cenário olho nacional. Público, a pressão pública sempre faz as pessoas sentarem um pouco mais eretas. E ficarem sempre um pouco mais faz as pessoas atentas. olharem um pouco. Mas não, acho que tinha uma vontade. Já tinha uma predisposição. Tinha, porque não dava pra manter. Era muito surreal, assim. Era muito draconiano, era a Coreia do Norte. Assim, o JK era a Coreia do Norte. Não tinha como ficar em 2026. E mesmo assim, muitas pessoas adoram morar lá, né? Cara, eu fiquei com vontade de morar lá. Posso te contar uma coisa? Conta. Eu fiquei com vontade de alugar um apartamento no edifício JK. É um prédio lindo do Niemeyer, uma janela da parede inteira. Os aluguéis ainda são, comparados com São Paulo, são baratérrimos. Óbvio que mais caros do que em outras cidades do Brasil, mas comparados com São Paulo, são baratos. E Belo Horizonte é uma baita de uma cidade, né? Já aquilo lá vai virar ponto turístico. O que é o JK? Mas merece pela arquitetura, não pela história, mas pela arquitetura. Pela arquitetura merece. Porque as pessoas vão lá de curiosas. É muito lindo. E agora eles estão reabrindo as áreas comuns. Tem uma loja no térreo do JK que chama Pé Palito. Isso eu nem falo no podcast porque não tem nada a ver, né, com a treta. Cara, são os móveis mais lindos do mundo. É design de móveis? Não, eles é um antiquário, então tem Sérgio Rodrigues, tem todos os móveis modernistas que você podem pensar, num salão gigante. Então, é um parque de diversão de adulto, assim.
Olha só, que legal, eu quero conhecer. Agora, qual que você acha que foi? Eu gosto muito de falar de storytelling e do seu jeito de contar a história, que eu acho que o seu charme, né, o seu tom de voz, como eu já disse aqui, isso realmente é como se fosse um tempero para a história. A história é boa, tem muita história boa, como você falou, às vezes quando ela não é bem contada, ela perde o valor, né? Mas eu estou pensando no brasileiro, que pensa num povo que durante 40 anos, 50 anos, assistiu muita novela. Né? E isso criou gerações, criou hábitos, criou costumes. E você acha que as suas histórias, elas são reais? Sim. Diferente da novela. Eu não posso inventar uma linha, diferente da novela, que é a ficção, né? Exato. Então, a ficção e a não ficção. Você acha que o brasileiro mistura isso? Eu acho que a gente tem uma predisposição a gostar de bons personagens. Ao contrário de outros países e outros povos que podem gostar muito de uma história se tiver uma grande denúncia política, uma grande falcatrua. A gente gosta de personagem, a gente cresceu vendo Tieta, a gente cresceu vendo a Perpétua. Senhorzinho Malta. Exato, a gente cresceu com isso. Então eu acho que hoje o trabalho que eu gosto de fazer, uma coisa que eu percebi depois de muito tempo, é histórias com bons personagens. Eu não tô tão pautado pela história. Eu não tô tão pautado se existe... Pelos fatos. Exato. Se existe teste nuclear numa região da floresta, como existiu no Brasil, assim, testes secretos nucleares. Se eu não tivesse uma personagem... uma pessoa notável, uma pessoa memorável ligada a essa história, sabe? Doutora Graça, a síndica, gritando... Sou louca mesmo, seu filho da... Eu sou maluca, seu filho da puta. Enquanto ela bate com uma barra de ferro no balcão do condomínio, você fala, cara, isso é um personagem que eu vou lembrar o resto da minha vida. Beira o caricato, né? Ou a Alessandra, que é uma trans que mora no prédio e que é defensora dela, da doutora Graça, é uma das pessoas que volta, e que ela fala em italiano e ela traduz o que ela fala, enquanto ela fala... Então ela fala, io mai abiteria qua. Eu jamais habitaria aqui. Ela é a própria tecla SAP dela. As pessoas... Acabou de ir pro ar o episódio que tem a Alessandra. As pessoas enlouqueceram. As pessoas estão obcecadas por Alessandra. Ou no documentário genial das Casas Pernambucanas, o Testamento da Camila Apple, para mim, o maior documentário do recente brasileiro, assim, do ano. As primas. A Suzuki. Ganharam. O brasileiro gosta de bom personagem. E você acha que isso vem desse hábito noveleiro? Acho que sim, acho que muito. Talvez, né? Sim, acho que muito, porque a não ficção, né? Exatamente. A não ficção, seja o livro, ou o podcast narrativo, ou um documentário, é o meio do caminho entre a televisão, né? Entre um folhetim ou uma novela e um jornal. E eu acho que o brasileiro está mais acostumado com a parte folhetim do que com a parte jornal. Sim. Então a gente precisa levar as duas em conta. E por falar em televisão, eu queria te provocar, te perguntar sobre esse fenômeno novo que a molecada gosta muito hoje, que são as novelas verticais. Novelinha vertical. Que é uma coisa assim que, pelo que eu tenho estudado, ele muda o roteirista. O roteirista precisa pensar em cenas com gancho de 3 minutos para ter a maior agilidade no scrollamento e para segurar a pessoa no próximo post, vamos dizer assim, na próxima cena. Sim. Né? E isso já tem essa febre que vem da China, que vem da Coreia, que a gente não sabe onde vai parar. A gente já viu ali a TV Globo também investindo nisso, no Globoplay e outras plataformas também. O que você acha disso? Você acha que isso vai trazer mais emprego? Você acha que isso vai trazer menos profundidade nas histórias? E como que você acha que a gente, profissional aqui da cultura e do audiovisual, deve se adaptar e direcionar isso? Eu já estou fazendo um documentário vertical. Conta. 5 episódios de 1 minuto e meio cada um. Sobre o quê? Já está em produção. Uma seita. Um lugar muito insuspeito aqui em São Paulo, que escondia uma seita de uma pessoa procurada por polícia internacional. E é uma história que eu tenho há algum tempo, a gente está investigando há algum tempo, e eu não entendia muito como contar, porque em podcast eu achava um pouco arrastada. Daí me ocorreu, no começo desse ano, eu falei, é óbvio, é um documentário, é o primeiro documentário vertical, e um documentário mesmo, imagens filmadas, só que ele se resolve em 7 minutos e meio.
Então, esse seu produto, ele é original doc vertical. Ele não é original podcast como os demais. Ele vai ser só doc vertical. Não diga só, porque você não sabe, pode ser que Sim, no primeiro momento. Não, mas ele foi concebido para ser um doc vertical. E você está escrevendo ele de forma diferente? Sim, sem dúvida. E como que foi isso para você? Ao mesmo tempo que é libertador, é muito mais fácil escrever um roteiro de 1 página e meia, 2 páginas, do que um roteiro de 40, né? Sim, mas você trabalho muito bem com a síntese. Eu amo a síntese, eu amo limar. Mas você precisa ter esse gancho, muito mais gancho. A história tinha gancho. Então eu reconheci na história, não foi uma decisão minha, eu reconheci na história que aquela história tinha reviravolta o suficiente para ter 5 plot twists, ter 5 ganchos. Então hoje, veja, o profissional de roteirista, o profissional do criador, ele precisa ter esse olhar. Exatamente. E eu tenho, óbvio que no geral, assim, no atacado, eu acho uma pena. Eu acho que sim, as histórias ficam mais rasas. Acho que sim, elas ficam... É impossível você contar uma história tão profunda em 1 minuto e meio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você pode chegar em mais gente. Assim, com aumento de escopo, você compensa um pouco a perda da profundidade. Mas, antigamente, isso não poderia ser o que era considerado crônica? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente não deve diminuir o valor do formato, porque... Pensa lá atrás, na década de 40, escritor, ele poderia escrever um livro longo, ele poderia escrever crônica. Porque, de verdade, seria um mau podcast essa história. Não eu tava lutando com isso, assim, e a gente já tinha versão de roteiro. Eu ficava, bicho, tá meio chato, será que precisa de tanto? Será que... E daí, quando eu enxuguei muito e transformei cada episódio em 1 minuto e meio, eu falei, é assim que essa história tem que ser contada. Porque visualmente ela é muito impactante. A gente tem elementos visuais, que é uma coisa que a gente não tem em todo podcast ou todo livro. A gente conseguiu filmar muita coisa. E as imagens são impactantes o suficiente. E aí você já captou tudo no vertical? Não, mas eu vou adaptar alguma coisa que foi captada no horizontal, eu adapto para vertical. Você adapta. Realmente, né, a gente corta. A gente corta. Vai perder uma coisinha ou outra, mas enquanto você ainda está fazendo. Sim. Então você pode aproveitar e já fazer bastante coisa. Mas eu tô nesse esquema de só sair quando tiver custeado. Não, tudo bem. Aí é a sua estratégia de lançamento. Exato. Mas você está construindo. Sim. Você já tem... É uma história verídica. É. Então, sobre o que é? Uma seita. É uma seita... Uma seita escondida no último lugar que você acharia que tem uma seita. De verdade, assim, é o último. Fala qual é o último lugar que você acharia que poderia ter uma seita. Ai, não tenho a menor ideia. Pensa em hospital, pensa em praça de alimentação. Assim, é um desses, assim, que você fala, não, bicho, não é possível que tenha uma seita aí. E tem. E começa com um papo de louco, é muito bom porque é uma história muito surpreendente. Começa com eu encontrando um dos sujeitos mais excêntricos que eu já conheci na minha vida, que me escreve só falando, eu preciso te encontrar, pelo amor de Deus. E daí eu vou, e daí uns papos sem eira nem beira, eu fico, cara, o que eu tô fazendo aqui? E no final ele descobriu essa seita, ele tem provas. E não é papo de doido, é verdade. Então pensa esse primeiro episódio, eu encontrando a pessoa mais exótica do mundo, papo de doido, e termina com o episódio falando, não, ele tira do bolso, ele tem um documento... É de fato uma série. Então vem aí, Chico Felitti vai lançar o primeiro documentário em formato de short stories. Tomara que alguém não faça até então, porque eu vou segurar, né? Eu vou segurar para não... Totalmente vertical de uma seita misteriosa. Super. E super surpreendente, assim, que você não sabe, a gente não sabe que existe. E aí, o seu planejamento é bater na porta de uma Netflix ou de uma Prime Video, como é? Não, no primeiro momento é bater na porta das plataformas de rede social mesmo. Você acha que é um caminho? Acho. Como um projeto especial? Sim, acho. Sim. Daí eles podem ajudar a custear, daí eu lanço e daí depois eu vejo o que eu faço com essa história. Então, batendo uma porta de uma Meta, batendo uma porta de um TikTok, e falar, eu vou fazer uma série pra vocês, assim. E aí lança com exclusividade. Exatamente. Por um tempo, por uma janela, sei lá, de 1 ano. Não, eu daria mais do que uma janela, assim. Eu daria exclusividade total. Tá. Atenção você, né? Fique atento aqui. É isso, assim. Se vocês tiverem, aceitamos. E nesse caso, você já tem planejamento de marcas envolvidas de branded content ou não? Não, porque crime não entra, né? Quando é crime mesmo... Aí fica mais difícil, quando é crime pesadão... E eu já aceitei, assim, que quando é um crime muito... As marcas não querem. Não, ninguém se associa e natural, faz parte do jogo.
quando é uma coisa mais crônica social, tipo a Síndica, do Difícil de Atacar, eu considero muito mais um podcast de sociedade, de crônica social, do que não é um crimezão, sabe? Não, nem sei se tem crime. Bom, não tem, crime, exato. Mas é aquilo que você fala. Ela foi prefeita de uma cidade muito maior do que várias cidades de Minas Gerais. É uma fofoca de condomínio bem contada. É uma fofoca de um mega condomínio bem contada, com todos os altos e baixos possíveis. Exato. Os times e a grande polarização ali de uma maluca. Uhum. Ou uma pessoa, uma gênia. Ou uma gênia. Aí a gente nunca sabe. A nós, né? Exatamente. Agora, você tem realmente um olho para pessoas estranhas. E você é obrigado a concordar. Você tem, assim, né? Você tem o quê? 40 anos? Acabei de fazer 40. Acabou de fazer 40 anos e deve ter aí uma lista de pessoas estranhas para você ainda investigar mais. Essas histórias chegam em você? Alguns casos chegam, que esse caso, por exemplo, da série Vertical, chegou, literalmente foi uma pessoa que me mandou uma mensagem falando, eu preciso muito te encontrar. E daí eu falei, vou pagar para ver. Vou pegar um almoço meu, que eu poderia estar almoçando com a minha família, poderia estar trabalhando, e vou almoçar com essa pessoa que eu não sei, porque eu tinha um pressentimento de que tinha feeling, né? Feeling jornalista. Tinha. Total. Mas não, a maioria, isso é exceção. A maioria das histórias ainda eu vou atrás e eu penso essa história que eu queria contar. Então, os últimos podcasts todos, Juju, eu lembro do momento em que eu falei, eu quero fazer um podcast sobre como a gente está se dando conta que rede social pode não ser bom para todo mundo. E nesse podcast a gente vai entrevistar a pessoa que saiu da rede social no momento auge. Nós vamos encontrar a Juju. A Síndica do JK. Eu lembro de ver no jornal, quando saíam as notícias picadinhas, e falar, cara, isso não é notícia picada, isso é um documentário. E já vou pra lá, quando ela ainda tá lá, em 2023, 2024, e fico tentando, até que ela some, e daí o documentário anda lindamente, porque as pessoas começam a falar. Mas já tinha tido esse trabalho de anos, de eu conhecendo as pessoas escondido, conquistando a confiança delas, mostrando que o que eu queria fazer era também documentar o lado delas. Então daí andou bem, porque também o alicerce já estava construído. Mas no caso da Síndica, ela não aparece. Ela aparece, um spoiler, ela aparece. Ah, olha só. Tem uma entrevista exclusiva com ela no último episódio. Ah, então ainda veremos isso. Veremos isso. Tem que aparecer. Eu acho que não teria publicado se não tivesse. É bem importante ter esse lado dela. Né? E não é nem só pelo outro lado, sabe? O outro lado que é tipo a pessoa que está sendo acusada ter o seu lado contemplado. Porque o advogado dela fala, falei com a família dela. Mas acho que você ter um personagem tão frondoso e você não ouvir desse personagem seria uma pena muito grande. Muito grande. E também acho que, sei lá, virou uma assinatura dos meus podcasts de investigação que a gente entende e vai cercando um personagem na série inteira e a última coisa que a gente ouve é esse personagem. A Mulher da Casa Abandonada é assim, o Ateliê do Centro é assim, que o Rubens Espírito Santo também termina o último episódio, uma entrevista com ele, e agora o Síndico é assim, que eu lancei ano passado, e agora a Síndica é assim. É o seu estilo. Eu gosto, e é como a história flui também. Nesse caso é literalmente como... Não, em todos os casos foi literalmente como a história fluiu. Sim. Tipo, como você tá me acompanhando na minha investigação, a última coisa que eu faço é falar com a pessoa que é a grande acusada. Porque você precisa ter domínio de toda a história, né? E você prepara o ouvinte. Exatamente. Né, o ouvinte ele vai se aquecendo, ele vai esquentando, e aí quando ele ouve a entrevista final, seja ela de 30 segundos, 3 minutos ou 3 horas, ele está preparado, ele tem todo o contexto. Sim. E isso faz parte do seu arco narrativo. Eu acho que nesses podcasts que mostram, que narram uma investigação, sim, mas tem outros, por exemplo, da Juju, ela fala já nos primeiros minutos. Mas aí... Que daí é inteiro também construído em cima da entrevista dela. Tem um formato um pouquinho diferente, porque tem uma memória afetiva das pessoas. Que querem ouvir dela. E as pessoas têm um bom carinho por ela. Um bom carinho. O que teve gente falando que chorou quando ela apareceu pela primeira vez, a voz dela apareceu pela primeira vez no podcast. Falou, cara, me deu alguma coisa, abriu um laço que eu tinha no meu peito e eu comecei a chorar. E eu acho lindo, porque a Beatriz Trevisan, que foi entrevistar ela, foi muito influenciada. Sim. Por isso que foi uma entrevista que eu optei por não fazer.
Porque eu não sou fã. Eu reconheço a relevância dela, eu reconheço a grandeza dela na internet. Mas a Bia traz a emoção. Mas a Bia traz, é isso, e uma mulher jovem, conversando com uma mulher já de mais... Jujuta é jovem, né? Ela acho que não tem nem minha idade, não tem nem 40 anos. Mas enfim, que uma veterana dela, que foi um farol pra ela, foi uma luz pra ela... Não, a Juju sempre foi esclarecida. Tem uma emoção muito linda que não teria comigo. Comigo seria uma entrevista fria. Seria uma entrevista jornalística. Exato, porque eu não tive essa relação. Porque quando ela estourou, eu já tinha 17 anos e ia na louca dançar, sabe? Não era a minha realidade. Não era o seu perfil. Não era o meu perfil. E era da Bia. Eu me lembro dela também. Eu não era exatamente fã, mas eu lembro da relevância dela, da clareza com que ela se comunicava. Sim. E de como ela era inspiração para as pessoas. Aquele vídeo do batom. Não tira o batom que ela vermelho. fez. Quando começou-se esses assuntos de assédio, né? Começou esses assuntos de respeito à mulher. Sim. Ela foi uma precursora. E realmente ela se retirar, rola uma orfandade. Eu acho... Não, mas eu acho de uma coragem, assim, eu admiro muito as pessoas que abdicam da fama. Eu acho que tá aí um fetiche meu, assim. Pessoas que viram as costas pra fama e vão embora. Eliane Lage, Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio é um mistério. Pessoas que no auge da fama falam, obrigado, não é pra mim. Tudo isso que vocês dizem que eu tenho que querer. Eu não dinheiro, quero, eu não devo projeção. Nada pra você. Valeu. Cuide da tua vida, eu cuido da minha. Tô indo cuidar dos meus cavalos na Inglaterra, que foi o caso da Ana Paula Arósio. Ou tô indo cuidar dos meus cavalos em Goiás, que foi o caso da Eliane Lage. Todas elas vão cuidar de cavalo em algum lugar. Coisa, mas veja que é uma coisa com natureza. A própria Juju foi lá pra Chapada, pro meio do nada, com chão de terra, porque parece que é um saco cheio. Sim. Eu tô por aqui, eu quero me ver livre. Acho que é a negação de tudo que teve naquele momento, é o contrário. Copo que transborda. E isso é muito claro quando eu comecei aqui a falar de você, que você traz no seu trabalho algumas sensações que não são assim... de conto de fada, né? Que são as sensações difíceis de falar. Sim, são tristes. Que é a solidão, que é o medo, que é a dor, que é a vergonha. A decadência. A decadência, aquela sensação, a frustração. Eu acho que tem uma melancolia um pouco. Talvez eu tenha uma melancolia na alma que passe por o que eu escrevo. Me disseram isso esses dias e eu concordei. Que tem uma melancolia, assim. Eu acho que... Foi uma dessas críticas que você recebe na internet, mas que você lê quando você tá desarmado e tá... Você fala, puta, acho que é verdade. Acho que eu tenho uma coisa de melancolia, assim. E tudo bem, pra mim é neutro. Nossa, né, do ser humano, assim, todo mundo tem um ladinho, assim, melancólico. Todo mundo tem um trauminha, todo mundo... Isso faz parte da mas tem gente que mostra mais, tem gente que mostra menos, tem gente que vai atrás de histórias que sejam mais... felizes ou mais chocantes. Eu acho que eu tendo a ir para umas que são um pouco mais tristes. Às vezes me meto numas furadas porque eu conto histórias que talvez as pessoas não queiram escutar. Aconteceu recentemente. Como, por exemplo? O livro da Elke Maravilha, escrevi um perfil biográfico da Elke, né? Termina com a morte dela, que é muito triste. Ela tá num momento que ela se considera... escanteada, ela diz que não consegue emprego, que não consegue pagar as contas, e eu comentei desse final numa entrevista que eu fiz na televisão e a internet repercutiu muito mal, assim, falaram que eu era mentiroso, falaram que eu não era bem assim. Porque eu usei uma expressão muito merda, eu errei, e eu falei que os pertences delas foram tirados em sacos de lixo, e foram de fato. Mas quando eu falei sacos de lixo, eu não pensei que fosse dar a interpretação de que era lixo que ela tinha, não, eram tudo que ela acumulou a vida inteira. Pretos. Exatamente, eu poderia ter dito saco preto ou caixa. Errei quando eu disse saco de lixo. Mas aí virou uma coisa de você tentou trazer pra ela um final trágico que não aconteceu. Gente, aconteceu sim. Ela não tinha dinheiro pra pagar a família, enfim, as pessoas próximas não tinham dinheiro pra pagar o maquiador dela na hora da morte. Uma maquiadora da televisão, do último projeto que ela fez na televisão, teve que maquiar ela de graça, assim. Teve sim uma falta de reconhecimento ali, uma certa tristeza que ela teve. Então foi uma experiência muito maluca, assim, que aconteceu em janeiro desse ano, que por uma fala num programa de TV que repercutiu imensamente na internet, era tipo, é mentira isso? Não, gente, é verdade, assim. Pode ser o que você deseja que tenha acontecido ou o que você não deseja. Ou a gente pode lamentar que uma das maiores artistas do Brasil terminou assim, mas que é verdade, é verdade. Daí foi bem maluco, mas foi também um desses momentos que você fala, deixa a internet crepitar no ritmo da internet, vamos seguir em frente. Porque o trabalho tá bem resolvido, assim.
O livro saiu, a família não exatamente queria que o livro saísse, nunca contestou, nunca entrevistei todo mundo, Deus e o mundo, mas é o tipo de coisa que você não vai entender nunca, assim. Que causou um fulgor que não era entender que contar uma história, às vezes, é também não, e mediante narrar toda uma a injustiça, história dela, assim. é um pouco exagerada essa reação, né? Mas é que é um corte de 15 segundos, né? A internet é um corte de 15 segundos. A internet é um corte de 15 segundos. E aí ninguém... E a gente tá nesse... Não, as pessoas podem não ter lido o livro, podem não ter... E vão interpretar só como aquilo, e tudo bem. Tudo bem não, né? Não é justo, mas é o jogo que nós estamos em 2026. E você fez a Síndica, mas você também já tinha feito o Síndico. O Síndico, ano passado. Porque eu queria contar a história da Não Síndica, tem nada a mas ver- não era possível. Não, são duas histórias de São duas condomínio histórias diferentes, né? e trambique maravilhosas, mas diferentes. Completamente... Na época que eu comecei a fazer a Síndica, parecia que não ia andar, porque ninguém queria falar, as pessoas tinham medo. Daí cruzei, a Folha de São Paulo me passa essa outra história de um síndico em São Paulo que é acusado de mudar de identidade, passar de prédio em prédio, desfalcando. E eu encontro ele com outro nome em Portugal no final. Daí contei a história, 4 episódios, bem contada, foi super bem de audiência, mas daí a Síndica anda, porque a Síndica some e as pessoas começam a dar entrevista. Eu falei, bicho, vou fazer uma sequência? Eu falei, dane-se, vou fazer uma sequência, porque eu acho a história da Síndica melhor do que a história do Síndico. Não, é muito mais rica. É muito mais rica. Na verdade, é muito mais inusitada. E um prédio maior, tem e toda essa personagens mais grandiosidade. exuberantes, então... Mas eu pensei, falei, cara, vou lançar 2 podcasts iguais. Eu falei, vou lançar 2 podcasts com nome muito parecido. E as pessoas não se confundiram. Não. Os seus fãs, os seus Não, ouvintes. pelo contrário, a Síndica que tá indo super bem agora também elevou o Síndico, porque tinha gente que não tinha ouvido o Síndico. Eu tenho visto, meu algoritmo traz muito Síndico. Aliás, como é que você lida com o seu algoritmo? Como é o seu algoritmo? O que Cachorro, que você... é só cachorro. É só É cachorro. só história de cachorro. Não vejo mais nada na internet que não cachorro. Você Cachorro tem e antiquário. Agora tá começando a ser antiquário porque eu comecei a seguir uns antiquários. Agora fudeu, assim, só aparece móvel antigo lindo pra mim que eu vou te dar umas dicas. que eu não consigo comprar. Ah, consegue sim. Eu tenho uma dica boa pra te tá dar. Tudo caro! Tá tudo caro, mas as coisas já foram baratas. Móvel velho já foi barato, hoje em dia não é mais. Agora tá no auge, né? Exato. A tal da moda sustentável que virou coisa de rico, né? Exatamente. Ai, Chico, quanta coisa que tem pra falar com você. Como é bom conversar com você. Amor, obrigado. Como você é criativo, como você é diferente. E, de novo, vou falar pra você o que eu já falei no meio da nossa conversa. Como seus olhos brilham e como você tá sempre sorrindo. É cara de bocó. Meu namorado atual define como cara de bocó. Ele vira pra mim e fala, nossa, você tá sempre com cara de bocó, né? Não tem nada de bocó. Tem nada, fala pro seu namorado parar de falar isso. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Tem nada de bocó. Pelo contrário, pessoa super positiva, dá vontade de perguntar 800 mil coisas. Você tem um brilho realmente nas suas palavras, na sua comunicação, no seu carisma, no seu olhar e no seu trabalho. Acho que é porque eu amo muito minha vida e o que eu faço. E depois de um período difícil, assim, depois de um período em que eu fui pra caminhos que não eram muito as minhas, fui trabalhar nos Estados Unidos e foi tenebroso. O que você fez lá? Um podcast em inglês, chama Don't Cross Cat. Saiu em português A Coach, que é sobre a Cat Torres. Sim. Baita história, baita influenciadora que traficou as seguidoras pra morar com elas. Foi super bem no Brasil. Como que as pessoas conseguem enganar as pessoas, hein? Não é? Essa é a história, assim, tipo, como a gente dá tanta confiança pra alguém que você vê numa fotinho. Foi super bem no Brasil, fui convidado por uma produtora americana pra fazer a versão em inglês. Todo animado, foi. Nova York, com casa Show. paga em Nova York. Sonho. 1 ano. Chegou minha vez. Nossa, agora eu não volto mais. Falou Brasil, vou dar uma banana. Cara, cheguei lá, foi um desastre da minha parte, assim. Da minha parte. Eu não me adaptei à cultura, eu não me adaptei como o americano trabalha, eu não me adaptei à frieza deles, eu não me adaptei ao fato de lá tudo ser muito divididinho. Aqui a gente faz tudo, né? E é muito do seu temperamento. Sim. Né? Você consegue as suas entrevistas, os seus sims, pela sua comunicação. Exato. E porque eu tô lá, né? Porque eu fico 72 horas na frente da casa abandonada até a mulher sair. Não é só por isso. Talvez uma pessoa com uma comunicação não tão boa ficasse e não conseguisse. Tem isso também. Tem gente que não aceita não como resposta. Sim. Eu sou muito amiga do Roberto Cabrini. Já trabalhei muito com ele. Nossa, um gênio. Pensa numa pessoa que não aceita não como resposta. Ele é muito genial. Quando eu trabalhava com ele, eu falava, Cabrini, isso não vai dar certo.
Imagina eu, tadinha. Cabrini, isso vai. Vai. Ele dobra o juiz, o desembargador, o advogado. Ele faz por onde? Ele vai. A única coisa que ele não conseguiu fazer, em toda a carreira dele, foi entrar no hospital onde o Gugu estava internado. Lá nos Estados Unidos? Por quê? Por quê? Não sei. Estados Unidos. Faz todo sentido. Eles são muito duros e eles são burocráticos. Eles... Não sei, eu senti isso, assim, eu sentia que era tipo... Todo o resto o Cabrini conseguiu a vida inteira. Tudo é uma firma, tudo passa por 18 pessoas, tudo é despido de emoção. Parece que você tá trabalhando com um ciborgue, todo assim. Esse valor que ele tem, que você tem, eu tô colocando vocês dois aqui na mesma prateleira, que ele tem, que você tem... Não consegue. Não traduz. Não significa nada lá. Pelo contrário, eles acham esquisitérrimo. Eles acham esse bando de louco. Esquisitérrimo. Então, fiquei um ano... Fica aqui, Chico. Podcast... Fica aqui. Amor, se forem me pagar em dólar, se forem me dar de novo um apartamento por um ano em Nova York, eu não vou mentir, eu vou. Eu não sei. Mas não vai, porque faliu depois, né? Faliu tudo de podcast. Não, e assim, o Brasil tem muita história pra você contar. Tem. O Brasil tem não tenha dúvida. Diversidade louca. Não, e acho que foi um fervo. Foi pra passar um ano. Vai pros Estados Unidos pra passear. Não, eu tô fazendo um podcast lá. Acabei de fechar. Do quê? Eu vou... Mas em inglês também? Não, em português, mas de um crime envolvendo brasileiros, uma história super escalafodética, que nunca saiu. Esse é inédito. Você tá fazendo 1000 coisas. Você já me contou que umas 4 coisas você tá fazendo. A gente dorme 6 horas por dia. O resto do tempo a gente tá fazendo coisas. Ó, nas novelas, o documentário Vertical. Você tá terminando a Síndica. E fazendo um episódio extra, vai ter um 6º episódio. Você tá fazendo esse podcast nos Estados Unidos. Sim. Você tá um relacionamento novo, feliz da vida. Apaixonado. E fazendo um audiolivro que é uma história pessoal minha. Pronto, é isso, acabou. Que é a história que você comentou da sua infância. Lá do isso, crime. De que eu fui acusado de um crime com 13 anos. Justamente que não aconteceu. Exato, já deixo claro desde já, assim, não foi a gente. Mas a gente foi acusado. Quer contar sobre isso? Cara, com quase 40 anos, minha mãe me lembra que um dos meus melhores amigos morreu e que eu fui acusado de matar ele. E eu não lembrava disso. Eu literalmente tinha apagado. 13. E ela me lembrou agora, com 38 anos. Que choque. E eu tinha você, né? sublimado, não sei, jogado debaixo do tapete, sublimado, recalcado. Deve ter algum termo psicanalítico pra isso. Mas eu botei numa caixinha e esqueci. E daí eu falei, beleza, vou... Mas o único jeito que eu acho que eu vou conseguir reconstruir isso é transformando em trabalho, assim. Porque se uma coisa... Daí eu fiquei um ano, tipo, vou atrás, não vou atrás. Vou atrás, não vou atrás. Daí falava no psicólogo, chorava. E daí, quando eu transformei em trabalho, eu consegui ir atrás, porque eu transformei em trabalho. O trabalho é a sua terapia, né? Não, o trabalho é a única coisa que me faz me mover, assim. Que me fez, tipo, pegar um avião e ir pra outro país e encontrar um dos meninos sem avisar. Um dos colegas ali da turma. Porque a gente foi acusado como turma, assim. A turma inteira foi acusada. E depois do ocorrido, ninguém mais se falou. Foi uma coisa meio maluca. Foi um boato. Não, amor, saiu no jornal, foi uma coisa bem oficial, teve polícia envolvida. Eu aos poucos vou lembrando, eu ainda não terminei essa investigação. Sim, é um mas trabalho aos poucos de lembrar, eu vou lembrando, assim. Quando eu descubro, por exemplo, que saiu no jornal, eu falo, cara, não é possível. E a pessoa que fala que é uma amiga de infância fala, peraí que eu vou achar o recorte. Ela me manda uma foto de um jornal grande, nacional, dizendo que a gente tinha feito. Mas que coisa maluca, Chico. E eu não lembro de nada, então a história é exatamente essa. Uma pessoa que passou por um trauma tão grande que apagou, indo atrás de outros meninos, hoje em dia homens de 40 anos, que estão cada um num lugar do mundo, cada um com uma vida diferente, falando, me conta o que aconteceu. E terminando descobrindo o que aconteceu, né? O final da série, obviamente, vai ser eu revelando o que aconteceu de verdade. Sim, porque eu não sei. É um resgate. Até agora. Mas os adultos daquela época sabem. Não. Cheio Esse de que mistério. É mais maluco. Cidade de interior, sabe? É muita fofoca, é muito disque-disque, muita coisa encoberta. Daí passa por, tipo, político e tal. Mas olha como isso impacta na vida de cada um, né? Eu acho que sim. Eu tive um amigo que falou, óbvio, que você trabalha com o que você trabalha, né? É lógico. Eu falei, talvez seja isso. Aí teve outros que não. Teve um que até hoje não conta pra mulher e ele deu entrevista pra mim meio escondido, porque a mulher não sabe da história. Não quer abrir essas feridas. E tem um outro que eu pergunto, você pensa nisso? Dele falar todos os dias. E a mulher dele tá do lado dela e fala, você quer que eu te conte a história? Porque eu já ouvi essa história 700 vezes. Cada um reage de um jeito. Cada um tem um jeito.
ser humano é demais. O meu foi jogar debaixo do tapete e seguir adiante. Ai, Chico, que coisa. Boa sorte. Obrigado. Vou precisar, acho que nesse caso eu aceito. Fala pro pessoal onde eles te encontram e qual é o seu serviço e quando... Eu sou Chico Felite, com 2 T's de Tatuí, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Spotify, onde estão meus podcasts. Só procurar Síndica, Mulher da Casa Abandonada, Coach, o Ateliê e por aí vai. Siga fazendo esse trabalho primoroso que você faz. Amor. Preze sempre pela boa qualidade da narrativa, porque eu não vou falar para você prezar pelo bom jornalismo, porque isso eu sei que você já faz, mas eu acho que a camada que você trouxe para a sociedade brasileira, ela vai além da informação, ela entra também numa camada de entretenimento, numa camada de acolhimento, numa camada de inspiração para as pessoas. É por isso que eu te agradeço, não só por você ter vindo aqui, mas também pelo trabalho que você faz pela cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico sem jeito, mas agradeço do fundo do coração. Chico Felite foi meu convidado de hoje no Na Telinha Podcast. Até a próxima segunda. Tchau, pessoal.